Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Apótoma e dando continuidade aqui à nossa série Matemática nos Trilhos para você que vai fazer o concurso do Metrofor. É muito importante você resolver as questões anteriores para que você tenha uma noção de como é que a banca costuma cobrar as questões de matemática. E hoje eu trago para vocês as duas últimas questões, questão 19 e questão 20. E essa questão 19 é um pouquinho polêmica porque, na minha opinião, essa questão deveria ser anulada e eu vou mostrar para vocês por A mais B que essa questão deveria ter sido anulada, mas ela não foi. Então, como é que você deve proceder nesse tipo de situação? A questão diz o seguinte: a diferença entre dois números inteiros positivos é 82. Se ao maior deles for somado 85 e ao menor for subtraído 62, a nova diferença somada com 8 é... Então segue aqui as nossas opções, vou pedir que você pause o vídeo e tente resolver a questão, já para você tentar entender por que essa questão deveria ter sido anulada. Bom, como eu não conheço os dois números, eu vou mostrar para vocês aqui uma forma algébrica. Como eu não conheço esses dois números inteiros positivos, eu vou fazer o seguinte, vou chamar de x e de y. E eu vou fazer a diferença. A diferença na matemática é a subtração. Ele diz que a diferença é igual a 82. Então, x menos y é igual a 82. Te pergunto, quem vai ser o maior número? Vai ser o x ou vai ser o y? Por que quem vai ser o maior? Porque ele diz que ao maior vai ser somado 85. E ao menor vai ser subtraído 62. Bom, por essa expressão aqui, x menos y igual a 62, como deu um número positivo aqui, eu tenho certeza absoluta que o maior número é o x e o menor número é o y. Porque se fosse o contrário, essa conta teria dado negativo. Então eu já sei que o número x aqui é o maior. Então eu vou deixar anotado aqui. O número x é o maior e o número y é o menor. Porque eu coloquei nessa ordem x menos o y e deu 82. O que é que ele diz aqui? Ao maior deles é somado 85. Então eu vou pegar o maior, que é o x, e vou somar 85. Vai ficar x mais 85. E aí eu vou produzir um novo número, quando eu somar esse número que eu não conheço. Com 85 eu vou formar aqui um novo número, beleza. Ao menor dele vai ser subtraído 62. Bom, o menor é y, então eu vou pegar aqui y menos 62. O que é que ele vai fazer? A nova diferença, ou seja, se eu pegar esse novo número aqui e subtrair com esse novo número aqui, ou seja, eu tenho que colocar o sinal negativo aqui e eu tenho que colocar os parênteses, já que eu primeiro vou subtrair o que tem aqui dentro para depois fazer a nova diferença. E depois vou somar essa diferença aqui com 8. Então, utilizando essa forma algébrica, seria exatamente isso aqui. Então, quanto é que isso aqui vai dar? Vai ficar, então, x mais 85. Esse sinal negativo que está antes do parênteses modifica o sinal de quem está aqui dentro. Então, o y que está positivo vai ficar negativo. E o 62 que está negativo vai ficar positivo. Vai ficar mais 62 mais 8. E aí eu vou somar os números primeiro. Observe que 62 mais 8 dá 70. E 70 mais 85, isso vai dar exatamente 155. E olha só o que tem aqui nas opções. Se você olhar o gabarito lá da prova de Itarema, ele vai te dizer que o gabarito correto da questão é o item D de dado, porque tem aqui, ó, mais 155. O problema é que se você utilizou essa ideia aqui e chegou nessa expressão, x menos y mais 155, você ignorou totalmente esse enunciado em que ele diz que x menos y é igual a 82. Bom, se eu sei que x menos y, que é a primeira diferença, é igual a 82, então no lugar desse x menos y, eu preciso colocar o 82. Então aqui ficaria 82 mais 155, e aí sim a resposta desse enunciado que teria que ser 237. Então o gabarito que deveria ter colocado aqui nessa questão teria que ser 237 obrigatoriamente, porque ele diz a nova diferença mais 8. A nova diferença que seria esse número aqui menos esse número aqui, somado mais 8, está dando 237, porque eu conheço quanto é que vale x menos y. Só que talvez, utilizando assim as letras, essa forma algébrica, talvez você não se convença que a resposta seja de fato 237. E eu vou mostrar para vocês aqui uma técnica muito interessante que você pode utilizar nesse tipo de questão. Como ele te dá a única condição de que a diferença entre os dois números positivos seja 82, então eu vou usar exemplos numéricos aqui. Vamos imaginar que o meu x é igual a 182 e o meu y é igual a 100. Vamos ver se faz sentido na questão. A questão diz que a diferença, ou seja, se eu pegar esse número aqui, menos esse, tem que dar quanto? 82.
E se você observar, 182 menos 100, de fato dá 82. Então, eu posso escolher dois números cuja diferença dá 82 e seguir o que a questão pede no restante da questão. Então, por exemplo, ao maior deles é somado 85. Quanto é que vai dar 182 mais 85? Se você fizer essa soma aqui, vai dar quanto? 2 mais 5 dá 7. 8 mais 8 dá 16, vai 1, e isso vai dar 267. Então, o novo número que vai ser formado pegando o maior mais 85 está aqui, 267. Ao menor dele é subtraído 62, então vou pegar o 62 menos aqui. Se você fizer essa diferença, vai dar 38. Então, o menor número menos 62 está dando 38. E aí, o que é que ele pede na questão? A nova diferença seria o quê? Eu pegar o 267 menos o 38. Vou fazer essa conta bem aqui no canto. 267 menos 38. Fazendo com calma para você entender o argumento. Bom, do 7 não dá para tirar 8, então eu vou pegar emprestado aqui do 6, vai ficar 5 aqui e vai ficar 1. 17 menos 8, agora sim dá 9. 5 menos 3 dá 2. E ele desce esse número 2 para cá. Então quer dizer que essa nova diferença aqui, 267 menos 38, está dando 229. Só que ele pede para depois que você fazer essa nova diferença, somar com o número 8. Então eu tenho que somar isso aqui mais 8. Quando você fizer isso, vai dar 237 novamente. Ou seja, a resposta teria que ser 237. Eu estou utilizando aqui com vocês um exemplo numérico para mostrar que a resposta deveria ser 237. Você poderia pegar qualquer outro exemplo aqui, cuja diferença dá 82, fazer o mesmo cálculo que eu fiz aqui, você vai chegar nessa resposta, 237. Agora, por que a UES considerou como resposta 155? Porque quando chega aqui x menos y mais 155, ele olha somente para esse número aqui, 155. Mas eu só poderia marcar 155 se o enunciado da questão tivesse assim: a nova diferença somado com 8 em relação à primeira diferença é... Aí sim você marcaria 155, porque seria justamente esse valor 237 tirados esses 82 aqui, que daria os 155. Mas como a questão não diz, o enunciado não é esse, o enunciado quer saber quanto é o valor da nova diferença mais 8, a resposta deveria ser 237. Se o produto de dois números inteiros positivos é igual a 216 e a metade de um deles é a terça parte do outro, a soma desses números é... Então vamos lá. Como eu não conheço esses números, eu vou formar aqui um sistema de equações. Então vai ficar assim: x vezes y é igual a 216. Então a multiplicação aqui, ó, o produto de dois números é 216. Ele diz que a metade de um número, a gente representa a metade como sendo um número dividido por 2, ou um número sobre 2. Então vamos imaginar que o x sobre 2 vai ser a metade desse número. Então a metade de um deles é igual à terça parte do outro, ou seja, isso aqui vai ser igual, o outro seria o y sobre 3. Tá aqui, eu formei então o meu sistema de equações. O que é que eu vou fazer? Eu vou isolar aqui a letra x em um desses sistemas de equações e vou substituir no outro. No caso, eu vou pegar nessa equação aqui de baixo e vou isolar o valor de x. Eu vou passar esse 2 que está dividindo, vou passar multiplicando a letra y ali. Então vai ficar assim: x igual a 2 vezes y sobre 3. Então o valor de x ele representa 2 vezes o valor de y sobre 3. E eu vou pegar esse valor de x, que é isso aqui, 2y sobre 3, e vou colocar agora no lugar dessa letra x aqui. Então, vou pegar a primeira equação e substituir no valor de x 2y sobre 3. Então, vai ficar assim: 2y sobre 3 vezes o y igual a 216. Então, eu peguei aqui a nossa primeira equação, no lugar do x, coloquei o valor que eu encontrei aqui, a expressão, 2y sobre 3. E repeti o restante, vezes y igual a 216. Y vezes y dá y elevado a 2, então isso ficaria 2y elevado a 2 sobre 3. Isso é igual a 216. Observe que o número 3 está multiplicando, aliás, está dividindo aqui a minha parcela, então vai passar multiplicando aqui do outro lado. Então vai ficar assim: 2y elevado a 2 igual a 3 vezes 216. Então vai ficar 216 vezes 3.
E observe que o número 2 está multiplicando o y elevado a 2, vai passar dividindo. Então, vai ficar y elevado a 2 igual a 216 vezes 3 dividido por 2. E aqui nessa hora você pode ou multiplicar 216 vezes 3 e dividir o resultado por 2, ou você pode pegar primeiro essa divisão aqui, 216 dividido por 2 e multiplicar por 3. E eu vou fazer a divisão primeiro porque é mais fácil dividir 216 por 2. Isso dá exatamente 108. Então aqui vai ficar y elevado a 2 igual a 108 vezes 3. 108 vezes 3 vai me dar o valor de y igual, aliás, y elevado a 2 vai ser igual a 324. Agora, para encontrar o valor de y, eu preciso tirar a raiz quadrada de 324. Então, você vai tirar a raiz quadrada de 324. Você pode utilizar aqui o método da tentativa, né? 15 vezes 15, 16 vezes 16, e ver qual é o número que vezes ele mesmo dá 324. Ou você pode utilizar o método lá da fatoração, que eu acho que é um pouquinho mais demorado, já que o número é pequeno, dá para você fazer aqui por tentativa. Então, se você fizer a raiz quadrada de 324, você vai encontrar igual a 18, ou seja, 18 vezes 18 dá 324. Então, eu já encontrei o valor de y, agora vamos encontrar o valor de x utilizando essa expressão. No lugar do y, eu vou colocar 18. Então, isso aqui vai dar quanto? Vamos colocar aqui que o x vai ser igual a 2, que multiplica 18, dividido por 3. 18 vezes 2 dá 36, dividido por 3 vai dar então o valor de x igual a 12. Você poderia ter também aqui dividido primeiro 18 por 3, que daria 6, e 6 vezes 2 também daria 12 aqui. Então, o valor de x é igual a 12 e o valor de y é igual a 18. Se eu multiplicar esses dois números, eu vou ter exatamente 216. Só que na questão ele pede a soma desses números. A soma seria, então, 12 mais 18. Só que se você pega 12 e soma 18, essa conta vai dar exatamente 30. Portanto, o item correto da nossa última questão aqui da prova de Itarema vai ser exatamente o item B de bola. Bom, pessoal, espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, então clica aqui embaixo em gostei, se inscreve no nosso canal e não deixa de me seguir também lá no meu Instagram, que é @potomamatematica. A gente se vê na próxima, então, valeu!